Então, pessoal, comecei na capoeira com 7 anos de idade, num local onde meu pai trabalhava, numa empresa estatal. Ele fazia musculação lá e tinha capoeira. E eu já estava querendo muito fazer alguma atividade. Naquela época, o karatê era muito moda, na TV, nos programas. Então, ele me levou para fazer e eu me apaixonei pela capoeira. Porém, nós tivemos que mudar de bairro e aquela distância, infelizmente, meu pai me tirou da capoeira e eu fiquei muito triste na época. E porém, passaram-se alguns anos, na minha adolescência, meados ali dos anos 90, voltei para a capoeira por iniciativa própria. Meus pais puderam pagar por alguns anos, né, esse trabalho, essa aula e tudo. Só que teve uma crise financeira. Meus pais tiveram uma crise financeira e eu tive que procurar outro lugar, porque eu tinha decidido que quando eu voltei que eu faria capoeira até semestre e jamais ia parar. Então eu procurei um projeto que tinha perto da minha casa, um projeto gratuito que era da prefeitura, e por lá fiquei durante alguns anos treinando, ajudando o professor, até mesmo dando aulas lá. Comecei a fazer estágios, treinar algumas outras, aprender a fazer material da capoeira, enfim. Depois tiveram alguns problemas no projeto, o professor foi fazer mestrado e eu fiquei sozinho lá, já estava na faculdade de educação física por causa da capoeira. Então eu tive que assumir o trabalho, só que eu precisava de uma referência. Quando esse professor voltou, eu tive que procurar essa referência, então eu procurei um trabalho próximo que tinha da minha casa, onde tinham várias pessoas, né, que faziam, tinha um professor. Foi onde eu conheci a Laís, que hoje é minha esposa, e logo me identifiquei com ela, porque era uma pessoa que gostava muito da capoeira. Só que era um período muito difícil para a gente, tanto para mim quanto para ela, né? Eu tinha muitas dificuldades para estar indo lá, para estar conseguindo mensalidade. Conversei com o professor, tive que ficar ajudando para poder pagar as mensalidades. Então, nasceu esse sentimento pela Laís, por essa identificação com a capoeira. E eu pensei em alguma forma de chamar a atenção dela, né? E a Laís era muito fominha, entrava muito na roda, né? Queria treinar muito e tal. Então essa identificação nos aproximou muito. Então eu fiquei prestando atenção no que ela fazia na hora do jogo. E ela, toda hora que alguém tirava um movimento circular, ela entrava numa vingativa. Eu falei, já vou lançar uma estratégia aqui para conseguir falar com ela. Então entrei, comprei o jogo com ela. Assim que eu tirei o movimento, ela entrou na vingativa, eu fui e dei uma tesoura. E aí eu consegui chamar a atenção dela. É verdade, funcionou mesmo, né? Com essa tesoura ele conseguiu chamar minha atenção, porque eu nem conversava com ele, né? Tinha ele lá no treino lá, mas não conversava muito. Então com essa tesoura eu falei assim, opa, quem é esse daí, né, que tá analisando o meu jogo? E assim, desde o meu início da capoeira, eu sempre gostei muito de treinar. Eu ficava o dia inteiro lá na escola, lá treinando, chegava 3 horas da tarde, o nosso treino era 8 da noite, eu ficava de 3 às 5 treinando sozinha, depois 5 horas ajudava na aula das crianças e depois ia pro meu treino. Então eu ficava o dia inteiro treinando, não gostava que ninguém me encostasse, né? Porque como a gente teve tanta dificuldade assim para treinar, igual quando eu comecei capoeira, né? Minha mãe, ela durante o primeiro ano, ela podia pagar mensalidade, ela comprou roupa de capoeira, mas depois ela não podia mais pagar. Ela queria que eu saísse da capoeira. E como eu já sabia que aquilo era minha paixão, que aquilo era o que eu queria realmente para minha vida, eu falei assim, eu tenho que agora, né, arrumar um jeito para mim estar arcando aqui com as mensalidades, com as viagens. Então eu sempre já tive isso de ajudar em casa, de arrumar casa, de fazer comida. Então eu chegava da escola, arrumava minha casa, arrumava comida, via se meus irmãos precisavam de alguma coisa e corria para casa da minha avó para ajudar ela, dar uma faxina, e em troca ela me dava o dinheiro. Então com isso eu pagava minha mensalidade, no inicinho ali, comprava roupa, às vezes tinha alguma viagem de capoeira, eu pagava as viagens de capoeira. Aí quando o Paulo me deu a tesoura, eu falei assim, né, a gente lembra tudo, né, peraí, esse cara aí tem uma coisa diferente, né, vamos dar mais atenção a ele. E ele já tinha mais experiência da capoeira do que eu, né, já tinha mais tempo, sabia mais. Então a gente criou uma grande amizade, porque eu chegava para ele, né, tava treinando um movimento, chegava para ele, perguntava o que ele estava achando. E durante um ano a gente conversou muito, a gente foi muito amigo e ele sempre me levava em casa, eu acho
interesse, né? Segundo interesse dele, né? Mas era só amizade e a gente sempre conversou muito, né? De treino, de tudo no geral. E então durante esse 1 ano foi uma grande amizade que aconteceu entre a gente, né? E foi tendo interesse de namoro, né? Mas aí, conta aí pra ele. Já estava um pouco interessado, né? Não era bobo, eu já tinha sentido essa proximidade devido à capoeira e essa determinação que eu tinha na capoeira. Eu sabia que uma parceira que fosse passar o resto da vida comigo falando a mesma língua seria excelente. Porém, eu tinha uma namorada, né? E a gente conversando ali e tal, a Laís falou, olha, já que eu tô vendo que você tem esse interesse, eu só vou continuar conversando com você se você terminar com a sua namorada. Isso ela me falou no dia. Naquele mesmo dia, eu procurei a namorada, terminei com ela. E no outro dia eu falei com a Laís, ó, a bola tá com você, terminei com ela. Agora é sua vez, o que você faz agora? Eu tive que começar a namorar, né, gente? Ele pegou, falei com ele no dia seguinte, aí já chega falando que tinha terminado. Você nem queria também? Né? Nem queria, né? Aí